Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. A preocupação com os filhos, a saúde dos filhos é um dos temas mais discutidos, principalmente nas redes sociais e entre os pais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com a doutora Kizzy Brito. Ela é pediatra. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Deise, pelo convite. Vai ser um prazer esclarecer as dúvidas e trazer informações aí para as famílias. Nas redes sociais, a gente tem percebido muitas informações, às vezes muito desencontradas. Diagnósticos, né? Às vezes os pais já chegam no consultório com diagnóstico. Como é que a senhora tem percebido e observado essa movimentação da internet no seu consultório? A gente tem quase uma guerra aí na internet hoje em dia com várias informações. O que é que acontece? Todas as informações médicas, elas são baseadas em documento científico. A gente não pode falar nada que não seja comprovado em algum estudo de renome. O que é que acontece é que alguns estudos eles se contrapõem. Existe essa questão também. E existem as desinformações, que são aquelas informações que não estão registradas em canto nenhum, em nenhum estudo de renome. E que são as que mais viralizam, porque são as mais absurdas, aquelas que causam mais impacto. Então essa é a nossa luta hoje, como profissional da área de saúde, de retirar, né? Às vezes a gente denuncia desinformações, a gente tem que concorrer de frente com essas pessoas que o intuito, na verdade, é viralizar e não informar. Sim. Então a gente tem que estar sempre ali assíduo nas redes sociais, trazendo essas informações, sempre baseado em documentos reais, baseado na nossa clínica, baseado na nossa escola, certo? Porque existem várias escolas de medicina, várias sociedades, por exemplo. Eu sou pediatra. Então a gente tem a escola brasileira, né, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem alguns documentos, tem a ESPGHAN, que é da Europa, a gente tem a americana, que é dos Estados Unidos. Então a gente tem que se basear em alguma delas para poder trazer a informação para a família. Não pode inventar nem ser da experiência do médico, isso não existe. Tá? Em relação, a gente tem observado muito também em relação à questão do autismo, do TDAH, muitos pais já chegando no consultório, não, meu filho é autista ou tem TDAH, tem algum tipo de transtorno, porque ele não fala, porque ele está muito quieto. O que é que a senhora tem observado também em relação a isso, doutora? A gente tem visto muitos pais chegando com o diagnóstico pronto, né? Talvez eles acham o diagnóstico, chegam pra gente sugerindo, mas lógico que em consulta a gente vai avaliar realmente se essa criança tem algum contexto de autismo. Realmente o número de autistas aumentaram sim, tá? Isso é real, a gente já tem visto. Alguns documentos falam sobre algumas possíveis causas do aumento do número de autistas. Prospecta-se aí que o número vai aumentar consideravelmente nos próximos anos. Acredita-se que até 1 a cada 10 autistas em 2035. Sim. Então hoje a gente já tem 1 a cada 32 crianças que nascem. Eles são portadores do transtorno do espectro autista. E a gente tem aí que na prospecção para 2035, 1 a cada 10. Então, realmente, a gente tem recebido mais esses pacientes no consultório. E nem sempre são, tá? Nós entendemos que o espectro autista, o nome espectro já fala, é como se fosse um arco-íris, nenhum autista é igual ao outro. Sim. Então, às vezes, um autista em alguns cenários, por exemplo, tem dificuldade com a questão da seletividade alimentar e da fala, o outro a gente observa mais a parte sensorial, outra a gente observa a parte mais social, né? Enfim, é um espectro, são várias características, isso é avaliado em consultório. A IA está aí. De um lado, a IA nos ajuda, né? A inteligência artificial nos ajuda. E em outro, ela às vezes aumenta o diagnóstico, até diminui esse diagnóstico, que a gente chama, né, de valorizar alguns sinais e sintomas. Mas o mais importante é essa condução clínica do médico, o acompanhamento em conjunto com o especialista. Então, vem para mim, que sou pediatra. Eu vou avaliar aquela criança, vou ver se ele realmente tem sinais e sintomas que se encaixam dentro, que seja do transtorno do espectro autista, seja da ansiedade, seja da depressão infantil, seja do transtorno opositor desafiador, seja da hiperatividade, déficit de atenção, o contexto deles dois juntos. Então a gente vai avaliar isso. Existem escalas, Daisy, que a gente coloca essa criança, faz perguntas para a mãe, perguntas para familiares, até a gente suspeitar. Suspeitamos, ele é encaminhado para o especialista, certo? Nós, pediatras, podemos dar o diagnóstico? Sim, podemos sim, tá? E eu já dei diagnóstico dentro do consultório, mas a condução é realizada pelo especialista. Sim. Tá bom? Agora, doutora, em relação também a essa questão, às vezes chega com essa condição, a senhora disse que às vezes não é,
Isso. Mas existem alguns pilares, né, desse desenvolvimento que levam a esse diagnóstico por parte da família, mas que é muito diferente. Existe sim. Algumas crianças demonstram sinais de autismo ali, inclusive ainda bebês, tá? E a gente já vai observando isso, como, por exemplo, contato visual. Você é mãe, você sabe disso. Sim. Quando o bebê tá amamentando ali, ele faz aquele contato visual com a gente, né? Você deve Gosta de ficar olhando. Deve ter vindo aí uma memória na sua cabeça em relação a isso. Então, esse é um marco interessante. O bebê te olha no olho, ele consegue se comunicar com você, ele responde ao teu sorriso. Os marcos de desenvolvimento da criança está rolando aos 3, 4 meses, que é um marco. Tá sorrindo ali a partir dos 2 meses, é um marco. Com 6 meses, começou a sentar com o mínimo de apoio, é um marco. Tá ficando em pé ali até 1 ano de idade sozinho, ele vem engatinhando e fica em pé sozinho até 1 ano, é marco. Já anda soltinho até 1 ano e 3 meses, é marco. Fala 5 palavrinhas até 1 ano e 3 meses, é marco. Ele tem que vir dando um checklist nesses marcos. Quando ele atrasa esses marcos, pisca alerta ligado, que a gente chama de red flags. Sim. Então vamos lá, bandeira vermelha, vamos atrás do que está acontecendo. Necessariamente autismo? Não. Não. Tá? Mas red flag está ali. Ou seja, a gente tem que começar a observar essas crianças com outros olhos. Ele não está evoluindo como uma criança saudável. Quando a gente fala de pilares, são vários pilares que podem interferir nisso. Tem os pilares, lógico, tem as questões patológicas de doenças, né? Seja uma doença neurodegenerativa, seja o autismo, seja, enfim, várias outras doenças, como a gente tem também uma criança que ela não está, um dos pilares das crianças saudáveis está prejudicado, né? E esses 8 pilares, eu falo assim, são 8 pilares, tá? Que eu falo muito no consultório, porque senão eu falaria 50. Até porque meu olhar, ele é bem holístico, a gente olha essa criança com um olhar bem completo. Na consulta a gente fala desde a pré-concepção, desde antes dessa criança ter sido concebida no ventre dessa mãe, até os dias atuais. Então é uma história que a gente tem que transcorrer aí, conversar com a mãe e entender. Eu até brinco assim, parece fofoca, mas não é não. Como é o seu relacionamento com o pai do seu filho? A gente pergunta até isso, tá? Porque isso interfere mesmo no desenvolvimento, né? No comportamento, em tudo, em absolutamente tudo. Então a mãe tá ali na pré-concepção, como é o relacionamento dela naquele momento a criança foi concebida? Eles são casados, são uma criança quista, preparada? A mãe se preparou de forma completa, alimentação, suplementação, exames laboratórios, e o pai também? O pai também, ele tá doando ali espermatozoide também, então a gente tem que pensar na saúde paterna também, não é só a mãe não, que o fardo disso é muito feminino, tá? Sim. Então a gente tem que olhar no geral. Como foi a gestação? Foi a gestação tranquila? Como foram os exames? Suplementou? Foi acompanhada? Foi amada? Como foi? O outro filho dela passou por algum problema de saúde nesse momento? Como foi o parto? Ela queria um parto normal? Foi cesárea? Era cesárea? Foi normal? Como foi que aconteceu? E o pós? Foi para casa? Foi para o interior, para casa dos pais? Ficou longe do pai da criança? O pai da criança teve 7 dias de licença paternidade? Ficou mais? Ficou menos? Como é o papel dele da casa? A gente fala também muito sobre o provedor que quer, na verdade, fingir de provedor, mas ele quer se ausentar da responsabilidade paterna. Então, eu pago para não ter o trabalho de ser pai. A gente traz isso em consulta. E isso interfere no desenvolvimento saudável da criança. O pai presente, a mãe presente. Todo mundo quer a vida moderna, quer trabalhar, quer seguir na sua profissão, que estudou quantos anos? Eu estudei 10 anos. Tô aos 35 ainda não fui mãe. Sim. Então, como é que vai ser a minha maternidade? Eu tô pronta, eu tô apta para isso, porque eu quero ser mãe no momento certo. Eu quero ser aquela mãe de estar presente, de passar 1 hora por dia com meu filho, horas na verdade, com meu filho, brincando com ele. E não no celular, enquanto meu filho tá ali no chão da minha sala, brincando sozinho. E eu, na verdade, não estou lá, né? Tô no celular. Sim. Agora, isso tudo interfere no que é possível observar que a criança começa a ter déficit. Como a gente observa uma criança que tem os pilares prejudicados? A gente começa vendo primeiro pelos atrasos, aquele que eu falei da história do autismo. Sim. Então você observa a criança que está evoluindo de forma atrasada. Às vezes, são detalhes que a mãe não observa, porque tem um sempre que fala assim, não, está no tempo dele. Isso me mata. Está no tempo dele. Como assim? Ele é diferente de todo ser humano? Todas as crianças, só ele é diferente? Sim. E tá normal?
Então a gente tem que também entrar nessas nuances. Hoje em dia tem muito diagnóstico de autismo com criança com apenas atraso de fala, que na verdade é excesso de tela. A criança passa tanto tempo na televisão, vendo, enfim, inúmeros estímulos ali, que ele não consegue mais falar. Não consegue, às vezes tem criança que evolui a fala. Falava mamãe, papai, nanana, e foi entregue às telas, e aí parou de falar isso. A criança que não gosta de conversar com outras crianças, não gosta de interagir com outras crianças. Nem para brigar por um brinquedo, né? Assim, Sim. Ele perde até o interesse no brinquedo, porque ele não quer nem ter a discussão com outra criança. Ele larga... Seria normal, né? Como é que é normal? Toda criança quer o que é seu, e isso é o normal. Não, ele não faz a menor questão pelo brinquedo dele, mas como que ele não faz o brinquedo dele? Ele larga e vai pegar outro. Tá? Comportamentos, lógico, quando a gente vai para a área do autismo, a gente vê comportamentos como a seletividade alimentar, né? Então a criança às vezes nunca comeu bem ou comeu bem e parou de comer bem, e a gente começa a observar uma seletividade com um cardápio muito pequeno de alimentos, e de comer só 5 alimentos. A gente começa a se preocupar e vem os exames todos bagunçados, com falta de vitaminas, minerais, anemia, né? A gente vê uma dificuldade de socialização, dificuldade do sono, a criança que adoece muito. Então, é como se fosse uma bola de neve, porque nós somos é como se fosse vários vetores apontando pra gente, para manter a gente num equilíbrio. E quando um desses vetores sai, a gente entorta, a gente desequilibra. Então, precisa que esteja todo mundo numa mesma pressão ali, todos os vetores virados para essa criança, numa mesma pressão para que tudo funcione bem. Certo? É mais ou menos assim que a gente observa uma criança. E o que é mais gostoso de ser pediatra? Sim. É porque a gente constrói o adulto. É verdade. A medicina, ela parou muito tempo para curar as doenças do adulto, né? E aí, nos últimos 20 e poucos anos, desde 25, 26 anos, a pediatria deu um salto, assim, de coisas novas e investimentos até de estudos, de medicamento, de tudo. Porque sabe-se que a infância é o pilar não vou falar nem o pilar, pra gente não falar muito essa palavra, mas assim, é o alicerce do adulto. Sim. Então, aquele adulto que hoje tem colesterol alto, dificuldade de emagrecer, é hipertenso, é obeso, ela é aquela criança que na infância teve uma infância difícil, que seja na parte alimentar, que seja na parte comportamental, seja escolar, seja a presença dos pais, seja todos os 8 pilares, que daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles, né? Que acho que é Sim, importante. mas é isso. Esses 8 pilares. A senhora pode ir explicando. Vamos falando então sobre eles? Quais são esses pilares e, por exemplo, às vezes a gente chega no consultório como mãe, a gente quer um remédio. Não, doutora, me dê um remédio para resolver essa questão e nem sempre é um remédio. O que é que pode ser? Vamos lá, vamos falar sobre os 8 pilares que talvez eu te responda em cada um deles, certo. Tá? Quando a mãe chega no consultório, inclusive, eu dou um documento, assim, né, com os 8 pilares e o que é que ela vai melhorar em cada pilar para o filho dela. Sim. Primeiro pilar, alimentação, certo? Hoje a gente fala muito sobre o eixo intestino-cérebro, tá? Existe um eixo, uma via, uma estrada, uma 324, lotada de neurotransmissores que liga meu intestino ao meu cérebro. Feira Salvador, exatamente isso, Sim. Tá? Tem que transcorrer, porque se parar, vai dar problema. É exatamente isso. Sim. Se a criança come mal, se a criança come muito ou come pouco, come com alimento errado, a gente vai ter uma repercussão a curto, a médio e a longo prazo. É assim, imediato, certo? Essa é uma questão que a gente fala muito no consultório, bate muito martelo. Alimentação saudável. Alimentação guiada por uma nutricionista. Ai, criança, precisa de nutrição? Precisa. Sim. Precisa sim. É quem mais precisa. Porque é tá a fase formando, da né? construção. Vou montar uma casa sem um engenheiro. Sim. Se o engenheiro que vai dizer quanto que vai precisar de cimento, argamassa, tijolo, é exatamente isso. E em que momento vai entrar aqui ingrediente, tá? Que momento vai entrar aqui alimento. É muito importante. O segundo é a questão da hidratação. Graças a Deus a moda das garrafinhas pegou mesmo, né? A gente vê essa questão. Então, graças a Deus as crianças têm se hidratado mais, essas garrafinhas que a gente tem visto levar para cima e para baixo, só caprichar na higiene dessas garrafinhas, pelo amor de Deus. Que a gente tem visto aí muitas garrafinhas sujas, né? Terceiro, exposição solar. Eu me lembro que na minha infância eu chegava, né? Era normal, tá no meio da rua e chegar...
Exatamente, daquele jeito, torrada de sol. Não era certo também, mas as crianças têm passado muito tempo em áreas fechadas. E a gente tem esquecido dessas brincadeiras. Feira de Santana tem um privilégio, nós temos muito condomínio, pouca casa de rua e muitos condomínios aí, as famílias se formando e indo morar nos condomínios, e a gente tem espaços abertos. E esses espaços precisam ser explorados pela família. Então esses parquinhos estão vazios, eu quero mais crianças nesses parquinhos, eu quero criança recebendo iluminação. Quarto ponto, que leva em consideração também a exposição solar, são atividades ao ar livre. A gente tem visto crianças que passam a maior parte do tempo em lugares cobertos, brincadeiras também cobertas na escola. Escolas hoje é moda, escola integral. Né? Aí quando a gente vai para essa escola é só cimento, não tem uma área verde, a criança não pega sol em canto nenhum, a criança não tem um espaço para relaxar, a criança, sabe? Então, às vezes chega em casa, o dia já está acabando. Ela não recebe, ela não brinca ao ar livre. Brincar ao ar livre, ter contato com natureza, com terra, com água, com o ar, com o sol, que é o terceiro pilar muito importante, tá certo? É interessante a gente resgatar aquelas brincadeiras de infância que a gente brincava no meio da rua. Sim. Pronto. E fazer nossas crianças de hoje lembrarem disso, viverem isso, porque é muito bacana, é muito gostoso. Até para retirar das telas também, que hoje é nossa principal batalha dentro do consultório, né? É uma briga com as telas. Uma briga com as telas, exatamente. Outro pilar que a gente fala muito é em relação à socialização. No momento certo. Porque a socialização, vou colocar meu filho para socializar, 1 ano e meio já está lá na escola. Pra quê? 1 ano e meio na escola. Qual seria a vantagem? Qual seria a indicação dessa criança 1 ano e meio na escola? O calendário vacinal, que acabou de ser completado, talvez nem completou ainda. Uma criança que não tem nenhuma necessidade daquela socialização no meio de 20 outras crianças, que vai adoecer muito. Lógico que a gente entende que cada família é um contexto diferente. Tem mães solos aí que realmente precisa para poder prover, porque ela é solo. Tem famílias que a mãe não é solo, o pai não é solo, mas o contexto deles, infelizmente, precisa. Eu não estou falando dessa família, Deise. Eu estou falando daquela família que acaba terceirizando a responsabilidade dessa criança, tá? Essa criança poderia estar em casa, poderia estar com a avó, poderia estar com a babá, poderia estar com a família, e ela saiu de casa para os cuidados de terceiros, certo? E vai adoecer. Ou seja, é a socialização adequada no momento correto. 1 aninho ali, a natação, esporte, ela pode fazer uma aula de música, tá certo? Ela pode socializar no condomínio dela. A partir dos 3 anos, ok. 3 ou 4 anos, a obrigatoriedade hoje é 4 anos, né? Sim. Na escolinha. Mas tem que pensar nessa questão dessa socialização também. A gente traz no consultório sobre religião, poucos pediatras falam sobre isso, né? Nós vivemos em nichos, né? Nós vivemos em sociedades, da igreja, da academia, dos amigos de infância, e tem grupos no WhatsApp, pronto. Esses grupos do WhatsApp a gente chama de nichos da nossa vida. E criança precisa ter isso. Ela vai ter o grupinho do condomínio dela, ela vai ter os coleguinhas do balé, vai ter os coleguinhas da natação, os coleguinhas da igreja. Ela precisa acreditar em algo. Sim. Ela precisa ter uma base, alicerce espiritual. E a gente tem perdido isso. As crianças têm ficado em casa. Então eu pergunto, católico, evangélico, banda, qual a sua religião? Frequenta, não frequenta? Quantas vezes frequenta? Quando vai, fica, né? Aonde? Na salinha? A avó sai para brincar? Ou assiste a missa, ou assiste o culto? Como é? Isso é importante também, né? É um dos pilares e faz parte da socialização. Outra coisa que a gente faz, um dos outros pilares, é o desenvolvimento de acordo com a faixa etária. Sim. Então vamos lá. Vou falar dos extremos. Vou falar da criança que não tem estímulos nenhum. É uma criança que fica 24 horas num celular, num tablet, no computador, um adolescente trancado. Quando eu falo em criança, eu falo da criança de 1 ano, mas eu falo do adolescente também, tá? Sim. Então é aquele que tá trancado dentro do ar-condicionado lá no quarto dele, que tem 2 dias que ninguém vê a cara. Um prisioneiro. Adolescente Prisioneiro. Ele tá preso, às vezes é um prisioneiro no quarto dele. Ou seja, baixíssimo estímulo para a idade dele, tá? Quando a gente pega a criança também com um extremo. Crianças, vou trazer aqui para você, por exemplo, que tem altas habilidades e se investe tanto nessas crianças que essas crianças perdem a idade que deveriam ter. Tem 3 anos, altas habilidades. Só dá um livro para essa criança ler. Essa criança não tem brinquedo. Aniversário, ele tem altas habilidades. Só livro, Atlas.
Então a gente tem que entender que cada momento precisa ser passado na idade certa. Então os brinquedos de 1 ano, as brincadeiras de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, não vai se antecipar. Não vai se mudar isso aqui. Ah, mas eu sou orgulhosa que meu filho é altas habilidades. Uma hora alguém vai pagar o preço. Ótimo, quero investir? Quero. Mas vamos dar uma equilibrada, vamos deixar ele viver a infância dele. A gente estimula desse lado, mas a gente ajuda desse lado também. É uma balança, né, de equilíbrio. De equilíbrio, né? Que a gente tem que trazer muito. Ai, ganhou um presente assim, assim, assado. Sei lá, vou dar um exemplo. 1 ano, bicicletinha de equilíbrio. Não é isso? As crianças de 1 ano sobem ali sem pedal. Aí eu vejo foto de aniversário de 1 ano, a criança ganhou uma bicicleta com pedal que não sei o que lá das quantas. Aí a criança tenta subir, se chateia porque não consegue pedalar e desce a confusão. Então é um exemplo bem simples, mas só para você entender que tudo tem fases e essas fases precisam ser respeitadas. Não precisa ser pulado. Se desenvolver bem. Doutora, eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para saber como essas receitas são colocadas para os pais. É já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte, e essas receitas? Aí a receita vai lá, tá? Sim. Tantas horas de sol, 30 minutos de brincadeira ao ar livre. Se for à noite, vai ter que ter os 30 minutos de sol, nos horários ali, né, mais tranquilos do sol de Feira de Santana, tem que ser nos horários mais tranquilos, né? O último pilar que eu esqueci de falar, mas eu vou trazer logo aqui, tempo de pai e mãe com a criança. Eu acho que é o mais importante. Eu acho, assim, o mais importante. Ah, mas chega aí, tô tão cansada. Mas tem que brincar com seu filho é a sua prioridade. É quem vai levar seu legado pra frente. Então, eles precisam de você, né? Do pai também, não é só mãe não, tá? É pai também. E é hora de verdade, é brincadeira de verdade. De sentar no chão, de reunir o quebra-cabeça, de brincar do que quiser. Mas é o tempo que você tem que ter com seu filho, dedicar a ele. Igual a gente tem um tempo pra Cristo todos os dias, não tem os minutinhos pra Cristo. A gente não tem pra escovar o dente? Não tem pra comer? Não tem que ir para o banheiro, tomar um banho? Eu tenho que ter para o meu filho. De tudo que eu falei aqui, inclusive, Cristo e a nossa família. Então, a gente tem que entender isso e trazer isso para dentro da nossa casa. Criar uma rotina para nossa casa, para ele se tornar realmente algo que é natural. E as crianças sentem isso, crianças sentem falta de pai e mãe. Quantas crianças carentes a gente tem hoje? E às vezes carentes com o pai e mãe dentro de casa. Isso, então vai ter lá na minha receita 1 hora de brincadeira com o celular desligado, do pai e da mãe. Eu quero 3 fotos por semana dela brincando ao ar livre, peço pra me mandar no WhatsApp. Meu WhatsApp, bom, você já sabe, né? Sim. Então manda as brincadeirinhas, vê lá as fotos, eu vejo lá as fotinhas de brincando na lama, né? Brincando com o cachorro, correndo no meio da rua, caiu, machucou o joelho, manda foto. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu gosto de criança perebinta. Aquelas crianças, que chega com a unha suja, todo pintado de Bob Goods. Eu gosto dessa criança. Então vai ter lá na receitinha também hidratação, qual o volume hídrico de água que essa criança tem que consumir no dia, quais são os alimentos que essa criança tem que comer. Está na minha receita isso. Isso é o pilar do desenvolvimento saudável de uma criança, de forma igual. Então a maioria das vezes essa criança chega para mim com resultados maravilhosos. E quando vem com resultado parcialmente bom, não foi todo bom, é porque aquela família ainda está se ajustando, porque não é mágica, não é rápido. São vários vetores que dependem, às vezes, de terceiros. Então, essa família, às vezes, demora 2, 3, 4, 5, 6 meses para ajustar e trazer essa criança novamente para a homeostase, uma palavra importantíssima, para o equilíbrio. Agora, só para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar sobre vacinação. A senhora falou sobre a questão do calendário vacinal e agora a gente está num período de frio, né? Feira de Santana é uma desequilibrada e a vacina da pneumovinte já está disponível. Exatamente. Então, como é que está funcionando essa vacina aqui em Feira de Santana e, na verdade, em todo o Brasil, como é que está sendo? A gente soltou foguetão quando acabou que essa vacina foi anexada. A gente tinha recebido no início do ano uma atualização que iria substituir a pneumovinte.
23, perdão, que era que antigamente a gente contemplava crianças que tinham comorbidades, indígenas, alguns peculiares, assim, alguns casos peculiares. E quando foi agora, em maio, né, dia 20 e poucos de maio, eles saíram a notificação de que a Pneumo 10 iria sair do calendário, iria ser substituída pela 20, e essa atualização, na verdade, é um plano de transição, porque nós temos muita Pneumo 10 ainda em estoque, então a Pneumo 20 foi liberada para o SUS, para todas as crianças em geral, mas não são todas as vacinas, tá? Todas as aplicações. A gente tem, das 3 disponíveis no SUS, uma ainda é Pneumo 10, até os estoques acabarem. Acabou os estoques, Daisy, vão ser todas Pneumo 20, tá? Então, se vocês têm alguma criança em casa, tá, que iniciou o calendário vacinal agora, não tomou nem a vacina de 2 meses ainda, a de 2 meses será Pneumo 20, a de 4 será Pneumo 10 e a de 1 ano de idade, que é o reforço, será Pneumo 20. Se já fez uma Pneumo 10, ou seja, a criança tá ali 3 ou 4 meses, a gente vai fazer uma Pneumo 20, porque já tomou a Pneumo 10, né? Sim. E com 1 ano de idade, a criança vai fazer um reforço Pneumo 20. Se já tomou 2 Pneumo 10, a criança aí que está perto de fazer o reforço com 1 ano de idade, ou já com 1 ano de idade, ou que atrasou a vacina da Pneumo 10 de 1 ano de idade, vai receber a Pneumo 20 até 4 anos, 11 meses e 29 dias como reforço da Pneumo 20. Sim. Quem já completou o calendário vacinal, fez 3 Pneumos 10, já é considerado Pelo Ministério da Saúde pelo também. Ministério da Saúde, como calendário completo, ou seja, não vai receber nenhum adicional, certo? Na questão dos pacientes que têm mesclado algumas vacinas do privado com as vacinas do SUS, é importante perguntar ao seu pediatra como ficará o calendário do seu filho em específico, já que está sendo mesclado os 2 calendários, o do SUS com o do privado. E qual a diferença da Pneumo 10 para 20? A Pneumo 10 só cobre contra 10 sorotipos de pneumococo. Pneumococo é um germe que ele pode causar pneumonia, meningite, otite, sepse, temida sepse, né? Então, ele é um germe muito difícil, tá? É chato, ele inclusive é o mais predominante hoje em dia, né, nessas doenças de criança. Meningite, pneumonia, tá? Quando a gente muda para Pneumo 20, a gente amplia para 20 sorotipos, o dobro da Pneumo 10. Sim. Certo? Isso quer dizer que o seu filho não vai ter a doença? Não, isso quer dizer que seu filho vai ter uma doença mais branda porque ele já tem memória de defesa. Ele tem facilidade de responder ali à infecção de forma mais rápida porque ele já sabe o que é aquilo que está ali dentro. Sim. Certo? Ele já sabe se defender. Ele já tem a receita, já sabe qual a arma que ele vai pegar para se defender. Então isso é muito interessante, tá? Diminui muito o número de internações e de gravidade das doenças, como por exemplo da bronquiolite. Sim. Os números caíram drasticamente esse ano dos casos de bronquiolite de crianças que precisaram internar. Por quê? Porque a Briso foi liberada pelo SUS já tem mais de 1 ano. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer bater esse papo. Obrigada, Deise, pelo convite. Sempre que precisar, estaremos à disposição, tá? E assim, portanto, encerramos nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.